Oi, aqui é Gi Carvalho e esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like nesse vídeo. Hoje foi um dia muito bom. Para quem opera cruzamento de médias, hoje o dia foi super positivo. É claro que sempre vão acontecer cruzamentos ruins, mas aquilo que eu vou sempre falando para vocês é aquela questão que tem que se acostumando, estudando, que cada vez mais vai ficar claro esses movimentos para vocês, como fica para mim normalmente. Hoje a minha agenda estava ocupada no período da manhã, então eu liguei a minha máquina, era 10h05. Antes disso eu não vi nada do que estava acontecendo, então eu não posso dizer que eu fiz qualquer coisa antes desse horário. Então, analisando o comportamento do mercado na abertura, eu não faço operação nos primeiros minutos, vocês sabem. Aqui, muito provavelmente, eu faria uma entrada curtinha, com um contratinho só para pegar um respirinho do mercado, e não faria novas entradas, porque, ao meu ver, não deu boas oportunidades depois. Nesse primeiro cruzamento de queda, obviamente, aquilo que eu falo para vocês, a VWAP na cara, não é interessante. Fazer esse tipo de operação, depois que você já está com uma gordurinha ali para queimar, quer arriscar? Ok. Primeiras operações do dia, nem pensar, eu não faço. Então, esse cruzamento aqui eu já estava vendo, não entrei exatamente por conta da VWAP aqui logo de cara. E sem contar que eu sempre falo para vocês, teve um movimento de alta mais fortinho, eu normalmente espero para fazer uma nova entrada. Nesse caso aqui, por exemplo, se não tivesse a VWAP na cara, muito possivelmente eu faria minha entrada nesse ponto e andou quase nada também, mas eu sei que aqui eu já não seria estopado, eu sairia no 0 a 0. Mas eu não fiz a minha entrada aqui, né, porque a VWAP estava aqui, não fazia sentido. Tem alunos teimosinhos que entraram e tomaram stop, falou entrei na teimosia e tomou stop. Então aquelas coisinhas que a gente tem que ir ajustando na ansiedade para não fazer naquela coisa de eu preciso tradar, eu quero fazer pontos e não analisar uma entrada melhor, mais assertiva. Aí, né, depois desse cruzamento, ele ameaçou fazer um cruzamento de alta, mas já com estocástico aqui no meio do caminho, então não faz sentido. Vocês sabem que dificilmente eu faço essa entrada de cruzamento analisando isso, então não faço essa entrada. E aí, novamente, ele cruzou para baixo de novo com a VWAP aqui atrapalhando, então não fazia sentido fazer essa entrada aqui. E eu fiz a minha entrada, não entrei pensando no cruzamento. Vocês vão falar, mas estocástico não estava no extremo, por que você entrou? Eu entrei nessa operação não por conta do cruzamento, e sim porque estava fazendo fundo mais alto que o fundo anterior. O movimento anterior me deu condição, porque ele fez 3 boxes de reversão, bateu na VWAP e voltou. Então o que me fez entrar nessa operação foi isso. Eu fiz 400 pontos, porque nessa daqui eu fiz parcial e saí no total de 400 pontos nessa operação. Depois disso, ficou aqui um pouquinho lateral, as médias flat, então eu não faço nada, eu fico de fora, aguardando uma melhor oportunidade. Fez o cruzamento de baixo. Vocês sabem, normalmente, quando vem de uma lateralização, eu espero um movimento mais forte, então eu não faço minha entrada. Aqui, de todo jeito, eu não faria, porque a VWAP estava na cara. Mesmo eu já tendo feito uma operação, não era o suficiente para eu querer entrar nessa entrada aqui e esperar um melhor momento. E esse melhor momento demorou muito para acontecer. A minha intenção é sempre que ele faça esse movimento de queda, busque a 21 e depois retorne. Só que ele caiu bastante. Então eu já fiz uma entrada aqui bem mais arriscada. Arriscada por quê? Porque eu já perdi grande parte do movimento. Vai sempre ficando um pouco mais arriscado fazer entrada nesse ponto. Eu coloquei dessa forma que é a questão da pontuação, porque muitas pessoas acabam tendo dúvida, porque eu coloco o número de pontos, aí não bate com o resultado que está lá, dá alguma diferença. Então eu coloquei para explicar essa situação. Tanto que, uma coisa que eu volto a dizer, algumas pessoas me questionam, por que você não ativa ali as setinhas para saber onde você realizou suas operações? Eu não faço, porque eu só confundo as pessoas por conta das parciais. Eu já tentei fazer isso, aí começaram a me questionar, falando que eu estava fazendo preço médio, que eu estava fazendo um monte de coisa diferente daquilo que eu faço, daquilo que eu falo, e para explicar para algumas pessoas que ainda não têm tanto entendimento, que para cada entrada e saída vai gerar uma setinha, então eu prefiro não fazer.
Aí me disseram, para passar mais, como que é? Mais clareza, mais segurança, mais transparência. Eu não tenho que passar... Gente, eu quero que vocês entendam assim. A intenção do canal é dividir meu conhecimento com vocês. Aqueles que acharem que têm necessidade de aprender mais e quiserem fazer a mentoria comigo, fazem. Mas a minha intenção não é convencer as pessoas de que o que eu faço é verdadeiro ou falso. Para deixar isso bem claro. Eu sei o que eu faço, eu sei o que eu mostro, então, de verdade, a opinião das pessoas não me interessam, para ser bem clara para vocês. Então, eu faço do jeito que eu acho que é o correto, do jeito que eu acho que é melhor. Então, eu vou seguir fazendo da forma que eu já venho fazendo agora. Aqui, então, eu fiz a minha entrada, né, nessa operação. Como era uma entrada mais arriscada, eu fiz com um contrato só. Só que depois disso ele começou a cair e foi caindo. Eu falei, poxa, eu tô pegando um movimento muito bom com um contrato só. Então eu vou esperar uma nova oportunidade para fazer uma adição de contrato, um médio para frente, né? Que é, eu já tenho uma pontuação boa, eu quero potencializar o meu ganho. É claro que existe um risco, o risco de eu entrar e voltar. E aí aquilo que eu estava ganhando eu começar a reduzir o meu ganho. Mas ok, aqui o máximo que iria acontecer é ganhar menos, mas não perder. Então a intenção é potencializar os meus ganhos e saber que perder eu não vou. O máximo que pode acontecer aqui é ganhar menos, né? Porque aí vai voltar, se eu estava lá ganhando, um exemplo, 500 pontos, vai cair para 250, 300, enfim. Mas é um risco. E sempre que eu faço a minha entrada aqui, deixa eu aumentar o gráfico. Então, sempre que eu faço a minha entrada nesse ponto, depois da reversão, e deixo o stop desse contrato aqui em cima. Se voltar, vai me tirar. Eu só vou perder isso aqui que subiu. Vou deixar de ganhar, né? Dos pontos que eu tenho. E se ele continuar o movimento, eu vou indo junto. Então, nesse ponto, eu fiz a entrada com mais contrato. Então, a operação deu 800 pontos e o resultado líquido 1.600 pontos, que é o resultado, vamos dizer assim, financeiro que a operação deu. Aí, quando o preço começou a bater aqui no pivô, eu poderia ter feito novamente novas entradas, né? Aquele padrão que eu normalmente opero de falha de topo. Só que como estava trabalhando aqui no pivô, eu não me senti confortável fazer isso. Falei, bom, vamos deixar para ver se ele vai cair mais e sair dos pivôs. E quando ele fez esse movimento, ele caiu bastante. Aí ele fez um movimento que eu considero adequado, ele subiu 4 box, né, perto da média 21 e reverteu. A hora que ele reverteu, eu fiz a minha nova entrada e stop de 160 pontos. Faz parte, tentei fazer um novo trade aqui e não deu certo, ok. Aí aqui nessa operação, novamente, eu sempre falo para vocês, depois de um movimento forte numa direção, a primeira tentativa de reversão costuma falhar. Então eu não entro no cruzamento, além de que eu estava com o cruzamento acontecendo no pivô, então eu não faço a minha entrada. Esse aqui foi que foi. Eu peguei aqui, digamos que na rabeta, nem foi uma operação linda, mas eu entrei porque tinha subido, né? Já tinha feito esse movimento. Ele fez uma reversão, ele não buscou a 21. Normalmente eu só faço essa entrada depois que ele busca a 21, mas eu não queria ficar de fora. Os indicadores de tendência começaram a virar. Aí, novamente, vou entrar com um contratinho só, já estou com uma gordura excelente. Vou entrar com um contrato só para ver se eu pego esse movimento, mesmo porque ali em cima tem a VWAP, tinha mais de 500 pontos de distância, mas eu falei, bom, eu vou entrar com um contrato. Eu tenho pivô para segurar aqui para impedir que vá para o meu stop, né, para dificultar a queda, e vamos ver o que acontece. E foi que foi. E novamente, quando eu vi que estava andando bem, eu falei, opa, eu vou fazer uma nova entrada aqui também. Fiz uma nova entrada com esse coloquei mais um contrato aqui e foi a mesma coisa da outra operação, deu 495 pontos de operação para 990 pontos líquidos. E quem fez essas operações aqui pegou muitos pontos, porque foram 2 operações que para quem entrou no cruzamento deu no mínimo 1.000 pontos cada uma delas. Isso entrando no cruzamento e pegando todo o movimento. Aí depois, né, deu esse cruzamento aqui, de novo, KVWAP na cara, sempre mais arriscado. Aí eu já não fiz mais nenhuma operação, não fazia sentido colocar em risco o resultado que eu tive hoje. Então, nesse cruzamento, tinha VWAP para atrapalhar. Vamos ver aqui, quem entrou não foi estopado aqui, andou 165 pontos. Então, muito provavelmente,
devem ter, quem entrou colocou no 0 a 0, mas aí voltou de novo, nenhum risco de estopar. Aí, ó, caiu 363 pontos, subiu e caiu mais 500 pontos. Então, quem entrou nesse cruzamento, mesmo com o risco da VWAP, conseguiu aproveitar e fazer um belo de um trade também. É claro, se fez só o curtinho aqui, saiu com poucos pontos, no segundo deu mais de 300 pontos, e nesse último aqui, mais de 500 pontos teria dado nessa operação, e depois acabou-se o dia e ficou por aí mesmo. Mas hoje foi um dia muito positivo para quem faz o operacional de cruzamento de médias, foi muito bom. Hoje eu fiz uma operação no dólar, saí com 1 ponto. Não vou perder nem o tempo mostrando para vocês, porque eu entrei, porque na verdade o que eu faço? Eu tenho um monitor que eu deixo só com as ações. E para cada ativo eu tenho um operacional. Então eu tenho um operacional de ações. Eu tenho uma tela só de ações. Então eu deixo já com a estratégia configurada. E eu estava na tela do dólar